Tutieu envia um caloroso cumprimento a todos os espectadores. De coração, Tutieu deseja a todos um dia cheio de energia, alegria e as melhores bênçãos. A porta da fazenda se abriu suavemente e a SRA. Lan deu uma missão clara a Lin: convencê-lo a deixar este lugar e voltar a viver com a mãe. Sua voz estava firme, seus olhos cheios de determinação. Mas quando Lin desceu, o vento frio passou entre as árvores e a dúvida começou a se infiltrar em seu coração. Diante de Tutieu, ao invés de repetir as palavras da SRA, Lan Lin falou de outra forma, de maneira suave, mas com um significado contrário. Ela não queria que Tutieu deixasse este lugar, nem queria que ele voltasse a viver com ela. Entre as mentiras suaves, os olhos de Lin brilharam com um conflito difícil de ler. Seria uma traição ou um plano secreto? Será que Tutieu perceberia a contradição nas palavras de Lin? Como reagiria a SRA? Lan, ao descobrir que sua filha desobedecera sua ordem. E a verdade será que Lin estava protegendo Tutieu, ou apenas o empurrando para um perigo maior? No silêncio do quarto, o som do relógio marcava o tempo, até que a SRA. Lan colocou suavemente a xícara de chá sobre a mesa. Seu olhar estava afiado, penetrante, como se cortasse diretamente a Bao Lin. Você precisa descer até a fazenda. Diga a Tutieu que ele precisa deixar este lugar e vir viver aqui comigo, imediatamente. Sua voz não era alta, mas cada palavra parecia uma ordem inegociável. Bao Lin hesitou por um momento. Uma sensação indescritível surgiu em seu coração, uma mistura de sufocamento e tristeza. Seus olhos vacilaram levemente. Ela queria protestar, mas sua garganta parecia fechada. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas para Lin foi como uma ferida profunda no coração. Ela não queria que Tutieu abandonasse o lugar que ele amava, e muito menos que ele entrasse na fria esfera de controle de sua mãe. Mas, diante daquele olhar gélido, ela apenas conseguiu acenar com a cabeça. Em um instante, o sorriso tênue de Lin apareceu escondendo toda a turbulência dentro de si. A SRA. Lan parecia ficar mais tranquila. Ela não percebeu a hesitação nos olhos da filha. A porta se fechou atrás dela, e os passos de Lin estavam pesados. No caminho até a fazenda, ela apertava as mãos repetidamente, a respiração ofegante, como alguém prestes a entrar em uma batalha. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente, mas no coração. Outra voz estava falando. Será que Lin realmente cumprirá a ordem da mãe? Ou ela escolherá um caminho totalmente oposto, empurrando todos para um perigo ainda maior? Na madrugada, a neblina densa cobria a superfície do riacho, e a brisa fria passava pela pele, fazendo-o estremecer. O som dos pássaros, chamando seus filhotes, ecoava ao longe, misturado com o som suave da água, correndo, criando uma cena tranquila e inusitada. Mas dentro dele, uma sensação indefinida começava a surgir, como se algo fora do normal estivesse prestes a acontecer. Ele caminhava lentamente cada passo, pisando nas pedras escorregadias. Quando chegou perto da armadilha, seu coração disparou. Quando a primeira armadilha foi levantada, seus olhos brilharam, as enguias douradas grandes e fortes se agitavam violentamente, como faixas douradas brilhando sob a luz suave da manhã. Ele sorriu discretamente, as mãos tremendo de felicidade. O cesto estava cheio de enguias. Nunca antes ele tinha visto uma captura tão abundante. Mas a alegria passou rapidamente e uma expressão de alerta apareceu em seu rosto. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor. A área da floresta perto do riacho estava estranhamente silenciosa, como se alguém estivesse prendendo a respiração, observando cada um de seus movimentos. Ele apressou-se para colocar as enguias no cesto, depois cuidadosamente colocou as armadilhas de volta em seus lugares. Elas desapareceram silenciosamente, sob a água cristalina, esperando pelo dia seguinte. No momento em que se virou para ir, embora uma sensação estranha percorreu sua espinha. De entre os arbustos perto do riacho,
Um olhar frio e enigmático se acendeu. Quem o havia observado desde quando e qual era o verdadeiro objetivo? No jardim de legumes, ainda coberto de orvalho da manhã, Tutieu se agachava, colhendo pequenos feixes de vegetais. O som do vento passando pelas folhas, o canto das aves chamando suas crias. Tudo como uma cena tranquila que ele conhecia de cada dia. Mas naquele momento, uma voz urgente soou do portão. Tieu, entre aqui, preciso te contar algo importante. Tutieu se assustou e olhou para cima. No portão, Baolin estava ereta, com o olhar sério, e a voz não dava margem a demoras. Uma sensação de inquietação passou rapidamente por Tutieu. Ele deixou o cesto de vegetais no chão, limpou rapidamente as mãos sujas de terra e então entrou cautelosamente. Dentro de casa, Lin já estava sentada na cadeira, com uma postura tranquila, mas seus olhos penetrantes faziam o ambiente parecer congelado. Tutieu hesitou antes mesmo de começar a falar, quando Lin de repente perguntou: Tieu, você conversou com a mãe naquele dia, não foi? Naquele momento, o coração de Tutieu parou. Ela lentamente assentiu com a cabeça, sua voz calma. Sim, eu fui visitá-la. Achei que era o certo a se fazer. Um sorriso discreto apareceu nos cantos dos lábios de Lin, mas aquele sorriso estava mais frio que o vento da manhã. Eu sei, mas eu acho que você tem muitas responsabilidades aqui na fazenda. Deveria ficar por aqui e cuidar deste lugar. E lá em cima, eu já estou cuidando da mãe. Você não precisa se preocupar com isso. As palavras suaves pareciam afiadas como uma faca envolta em veludo, perfurando diretamente o coração de Tutieu. Ela apertou as mãos com força, os dedos brancos como a porcelana. A sensação de ser deixada de lado, de ter seu lugar que antes era familiar tirado, fez seu peito apertar. Antes que pudesse falar, Lin se inclinou para a frente, a voz mais baixa, mais afiada como uma lâmina. E... diga para Uri, a empresa está uma bagunça agora. Ele não pode ficar aqui com você para sempre. Ele precisa voltar, tomar conta da empresa, manter o que é dele. Não deixe isso cair nas mãos de outra pessoa. O ambiente de repente se tornou irrespirável. O som do ventilador de teto, rangendo acima, parecia marcar o ritmo de uma sentença invisível. Nos olhos de Tutieu, uma mistura de indignação, confusão e raiva reprimida brilhava. Ela sabia que as palavras de Lin não eram apenas sobre a mãe, nem sobre a empresa, mas uma tentativa disfarçada de separá-la de Uri. A mão de Tutieu tremeu, mas seus olhos brilharam com determinação. Ela estava lutando em silêncio, deveria responder ou continuar a suportar. Do lado de fora, o vento da manhã soprava mais forte, fazendo a porta ranger. A tensão no ar era tão palpável que parecia que com mais uma palavra tudo se partiria. E então, naquele momento de silêncio, o som de passos ecoou à porta. Uri apareceu, seus olhos fixos nas duas mulheres. Ele havia ouvido a parte final da conversa sem querer. O coração de Tutieu parou por um momento. Lin pareceu ficar paralisada, mas em apenas um segundo, ela sorriu com um sorriso frio e cheio de intenções. A noite caiu e a escuridão tomou conta da fazenda, restando apenas a luz amarela, que emanava da pequena cozinha, projetando as sombras de duas pessoas no chão. Uri acabara de voltar com a roupa ainda cheia de poeira da estrada. Seus olhos refletiam o cansaço, mas se suavizaram ao ver Tutieu cuidadosamente preparando o macarrão. O cheiro delicioso se espalhou pelo ar, misturando-se com a rara sensação de calor que surgia depois de tantos dias de turbulência. Uma tigela de macarrão quente foi colocada sobre a mesa. Os dois se sentaram em frente um ao outro e seus olhares se encontraram involuntariamente. Nesse breve momento, a luz amarela parecia cobrir ambos com uma camada de paz frágil, como se pudesse esconder todas as tempestades lá fora. Tutieu lentamente colocou os pauzinhos de lado, hesitando um pouco antes de dizer: Uri, você já pensou em voltar para a empresa, assumir o lugar da mãe? A pergunta foi como uma lâmina fina, cortando suavemente o silêncio. Uri levantou os olhos, seus olhos profundos, refletindo a luz tremulante. Ele ficou em silêncio por um bom tempo, seus dedos batendo suavemente na mesa, como se estivesse lutando com uma decisão difícil.
Então ele estendeu a mão e segurou a de Tutieu, sua voz rouca de emoção. Tieu, neste momento eu não quero pensar na empresa, nem me envolver nessas disputas sem fim. A única coisa que eu desejo é viver aqui em paz, ao seu lado. As palavras dele fizeram o coração de Tutieu tremer. Seus olhos brilharam com felicidade, mas logo a preocupação a invadiu. Porque ela sabia muito bem que as intrigas lá fora não seriam fáceis de esquecer. A promessa de Uri seria duradoura ou seria apenas um momento de fraqueza diante do cansaço. Lá fora, o vento de repente soprou forte, fazendo a porta ranger como um aviso. O ambiente doce de repente se encheu de uma sensação de inquietação. Tutieu abaixou a cabeça, sua voz embargada. Mas ele pode fugir para sempre. Se um dia a empresa realmente cair nas mãos de outra pessoa, você vai se arrepender. Uri ficou em silêncio, sua mão apertando a de Tutieu, como se quisesse usar essa força para dissipar todas as dúvidas. Mas em seus olhos, a luta interna ainda era evidente. Os dois ficaram ali por um longo tempo. A tigela de macarrão no centro da mesa já estava fria, os fios de macarrão duros, e nenhum dos dois tocou nela. Só restava o som do vento, uivando no jardim, o zumbido incessante dos insetos e uma pergunta que pairava no ar. Naquela noite, os dois ficaram juntos com o macarrão, esfriando sem que ninguém tocasse nos pauzinhos. Apenas uma pergunta permanecia flutuando no ar, deixando os espectadores curiosos. A escolha de Uri é o amor, ou a responsabilidade? E Tutieu terá coragem de ouvir a verdade que ela mais teme. Sẽ làm nơi tha lời hứa của Yuji liệu có thể bền vững hay chỉ là một phút thiếu lòng trước sự mệt mỏi ngày kia. Đó còn trở mạnh làm thông thường theo Yuji lời cảnh báo. Không gian vốn ngoài là vẻ như an thì tiếng tiếng hoặc sợ ồn ào, nhưng anh có thể thấy mãi sao nếu một ngày nó không tư tưởng rơi vào tay kẻ khác liệu anh có hối hận. Yuji bàn tay siết chặt lấy tay cô nhưng muốn dừng giữ lại để xua tan nỗi nghi hoặc nhưng không thoát sự rằng xé vẫn hiện rõ. Hai người ngồi thật lâu lát vì anh đã ngồi lại sợ vì cũng chỉ còn lại tiếng tít ngoài vườn những côn trùng và xích một câu hỏi hơi lùng. Lựa chọn của Uzi là tình yêu hay trách nhiệm và tình yêu có đủ can đảm để nghe sự thật mà cô sợ hãi nhất không?